bom que você veio nessa terça-feira. Vamos ficar de pé para que nós possamos exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Te convido neste momento a fechar os seus olhos, que você esqueça tudo o que aconteceu no seu dia e foque os seus olhos e o seu coração aos pés de Jesus. Senhor querido Deus, nessa noite nós queremos ser preenchidos pela Tua palavra. Senhor, quão maravilhosa é as Suas coisas. É lindo o Senhor já nos permitir estar aqui, na casa do Senhor, louvando e adorando o Teu nome, Pai. Que nessa noite, corações possam se render aos pés do Senhor e que possam ser laçados com o poder do amor do Pai. Em nome de Jesus em que eu oro. Amém. Tu reinas no trono dos céus, a criação
sobre o Deus que sabe me maravilhar. Feche seus olhos, Senhor. Nós estamos na Sua presença e nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor. O Senhor é bom, é maravilhoso, é tudo o que nós precisamos, Senhor. O Senhor tem aquilo que nós mais ansiamos, é a vida eterna, Senhor. Pai, derrama sobre nós do Teu amor, da Tua graça. Envolva-nos mais uma vez de uma forma excepcional, extraordinária, Senhor, como só o Senhor sabe fazer. Pai, que todo louvor, toda glória seja dada a Ti nesta noite, Senhor, e que estejamos unânimes num só propósito: a Tua glória, a Tua majestade, a Tua vontade sobre nós nesta noite, Senhor. Faz aquilo que ninguém pode fazer, Senhor. Nós colocamos diante de Ti os nossos anseios, os nossos medos, Senhor, tudo aquilo que nos rouba, Deus, a atenção acerca do Teu querer, da Tua vontade, tudo aquilo, Senhor, que nos sobrepõe a fé, Senhor, que muitas vezes achamos pequena, mas é suficiente, Senhor, para romper barreiras. Colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos, Senhor, vem sobre nós, ó Santo Deus. Ficamos maravilhados com quem Tu és, maravilhados com Teu favor, maravilhados com as Tuas promessas, maravilhado com a Tua palavra, maravilhado com a Tua presença, Senhor. Envolva-nos nessa noite, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Ó Santo Deus, vamos declarar mais uma vez, bem suave. Ó Santo Deus, Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. pode louvar o Senhor mais uma vez com as suas palmas. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, que a graça e a paz seja sobre você, amém? Você pode declarar isso para quem está do seu lado? Que a paz de Jesus esteja sobre você. Cumprimente alguém. Glória a Deus por essa noite especial que o Senhor nos reserva para buscarmos a sua face. Pode ir tomando seu assento conforme você for cumprimentando alguém. Esse movimento é maravilhoso. Glória a Deus, meus irmãos. Eu tenho a certeza que Deus nos encontrou nessa noite. Deus reservou essa noite para nos presentear, para nos maravilhar. Saibam disso, viu? Então não hesite em quebrar o seu vaso de alabastro. Não hesite em ofertar e entregar o seu melhor para o Senhor nessa noite. Amém, queridos? Eu quero também que quem nos assiste pela internet entenda essa graça sobre nós aqui também, viu? Deus abençoe a sua vida que nos assiste, mas você também que está aqui nos visitando, Deus te abençoe ricamente, abundantemente, para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu quero só reforçar alguns avisos que vai acontecer nessa semana e na próxima, para a gente continuar celebrando ao Senhor Jesus. E é importante que você esteja atento em relação às programações da igreja, de acordo com as redes, as faixas etárias, não é? Para que você se envolva, faça parte, não fique de fora, tá certo? E qualquer dúvida, procure-nos depois do culto, procure a secretaria durante a semana, para que você tire qualquer dúvida, tá certo? Primeiro aviso, meus queridos, é sobre a última sexta-feira do mês, que é nesta semana. Nós vamos ter a vigília nesta sexta, dia 25, às 22 horas. E o que é a vigília, senão um tempo muito especial de busca a Deus em oração, em intercessão, com espontaneidade,
mas com muita intensidade. Então eu quero convocar você que é da casa, mas que também nos visita, pode estar conosco nesta sexta-feira, dia 25, às 22 horas. Vamos buscar ao Deus com força, com ímpeto, porque nós ansiamos por sua presença. Quem anseia pela presença do Senhor? Não perca a oportunidade, vamos estar juntos. Creio que Deus tem presentes para nos deixar mais maravilhados, hein? Olha a conexão aí com a música. Queridos, e também neste sábado, fica aqui o convite e até mais uma convocação para os jovens, 18+, para a galera, estarmos juntos aqui no sábado, dia 26, às 20 horas, também buscando a Jesus, não é? Do nosso jeitão, mas também com uma palavra voltada especialmente para o nosso coração, para nos despertar cada vez mais para o improvável. Eita, já dei um spoiler aí, tá certo? Se você quer saber, jovem, o que é o improvável, venha nessa noite, no sábado, dia 26, às 20 horas. Creio que Deus vai falar fortemente ao seu coração, tá certo? E na semana que vem, meus irmãos, a última semana de outubro, nós vamos ter na quarta-feira, dia 30, o Last Night, que é o culto especial dos adolescentes, tá certo? Com esse tema super abundante, e com certeza vai ser super abundante este encontro deles. Então, adolescentes, na próxima quarta-feira, aliás, na última quarta-feira, dia 30, às 20 horas, é a vez de vocês se reunirem para celebrar Jesus. Pai e mãe, encoraje o seu filho, a sua filha, a fazer parte com alegria, tá certo? E aí no dia seguinte, na quinta-feira, no dia 31, a Rede Homem também, com um culto especial, na verdade um encontro de homens, muito especial também, com uma palavra desafiadora, com certeza para nós homens, nos despertarmos cada vez mais para a vontade do Senhor. Tenho certeza que você, homem, que vai estar aqui com certeza, em nome de Jesus, você vai ser impactado, você vai ser abençoado, eu tenho certeza disso, tá certo? Amém, homens? Glória a Deus, queridos. Mas não acaba os recados, nós temos o último aviso, que é sobre o Acampa Kids, tá certo? Ainda há inscrições, mas as vagas são limitadas. O acampamento para as crianças de 9 a 11 anos vai acontecer no dia 22 a 24 de novembro, e ainda dá tempo de fazer inscrições, tá certo? Tem aí um valor que é mais um investimento, na verdade, para este momento especial que eles vão vivenciar lá. E também lembrando que o acampamento é aberto a qualquer criança dessa faixa etária, mesmo que já tenha participado do retiro, pode participar do Acampa Kids também, vai ser bênção demais. Então corra, faça sua inscrição na secretaria da igreja o quanto antes. Sua inscrição não, a inscrição do seu filho, da sua filha, tá certo, meus irmãos? Estes são os avisos por hora, mas você sabe que a igreja vai acontecendo, não é? E é muito importante que você se envolva em alguma rede, que você se envolva em algum ministério, e assim você possa não só somar, mas multiplicar forças servindo a Jesus com as redes, com a igreja do Senhor. Vamos ficar em pé mais uma vez, queridos. Nós vamos continuar celebrando a Jesus, e agora, como cantarmos essa próxima canção, também vamos louvar ao Senhor com o nosso louvor financeiro. Então, se você veio preparado, sentindo no seu coração de trazer aqui à frente, nas urnas, através dos envelopes que estão aí atrás das poltronas, a sua oferta, oferta missionária, quem sabe o seu dízimo, fique à vontade, mas faça isso com alegria e gratidão. Alegria e gratidão, amém, queridos? Por quê? Porque tudo é de Deus e tudo é para Deus, não é? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Amém. Então nós entregamos tudo ao Senhor, até mesmo os nossos recursos que são dele, é a nossa adoração por tudo que ele é e tem feito e abençoado nossas vidas. Amém, meus irmãos? Então, enquanto cantarmos essa canção, vamos fazer isso com alegria, celebrando a Jesus. Sua voz, nós o exaltamos com só coração, nós
povos, tribos, raças hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Oh, Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Em uma só voz nós o exaltamos, um só coração nós declaramos: tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças hão de reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Oh, Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Declare nessa noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos te esperando, Senhor. Nós aguardamos a sua volta, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção. E és Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Aleluia. Senhor, aqui na sua presença mais uma vez estamos, ó Pai, na sua casa, ó Pai, junto de Ti, ó Deus,
para declarar e dizer, ó Deus, que somos, ó Pai, barros em Tuas mãos, ó Pai. Venha nos moldar conforme a Tua vontade, conforme o Teu amor, ó Pai. Queremos ser cada vez mais parecidos contigo, ó Deus. Transforme o nosso coração, a nossa mente, ó Pai, para que possamos ser cheios do Teu amor, ó Pai, para que essa transformação não venha apenas para nós, mas que transborde através de nós, ó Pai, nesta cidade, ó Pai, em todos aqueles que conhecemos, ó Deus. Precisamos do Senhor, ó Deus, somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Venha nos moldar, ó Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, precisamos do Senhor. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, e assim me entregarei. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o Teu amor. Barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o Teu amor, me faz a Tua imagem, segundo a semelhança de Ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a Tua imagem, que a Tua face brilhe, saiba que o Pai Te enviou. Eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, e assim me entregarei. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o Teu amor. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o Teu amor, me faz a Tua imagem, segundo a semelhança de Ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a Tua imagem, que a Tua face brilhe em mim, e o mundo saiba que o Pai Te enviou. Me faz a Tua imagem, segundo a semelhança de Ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a Tua imagem, que a Tua face brilhe em mim, que o mundo saiba que o Pai Te enviou. Vem sobre nós, Senhor. Declare isso. Sopraste do alto Teu reino em mim agora, de dentro pra fora, revela a Tua glória. Sopraste do alto Teu reino em mim agora, de dentro
pra fora, revela a tua glória. Sopraste do alto teu reino em mim agora, de dentro pra fora, revela a tua glória. Sopraste do alto teu reino em mim agora, de dentro pra fora, revela a tua glória. Eu sou a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Eu sou a tua imagem, a tua face brilha em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Eu sou a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Eu sou a tua imagem, a tua face brilha em mim, que o mundo saiba que o Pai te enviou. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Sou barro nas mãos do Criador, me fazes conforme o teu amor. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, e o mundo saiba que o Pai te enviou. Se eu desejo, cante mais uma vez. Me faz a tua imagem, segundo a semelhança de ti, que Cristo apareça e diminua eu. Me faz a tua imagem, que a tua face brilhe em mim, e o mundo saiba que o Pai te enviou. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor, nós compreendemos que o Senhor nos chama para sermos a sua imagem e semelhança. O Senhor nos deu essa nova vida em Cristo Jesus, para sermos mais parecidos com o Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por usar as circunstâncias, por usar as adversidades, por usar, Senhor Deus, cada momento da nossa vida para nos imprimir essa imagem a cada vez mais, Senhor. Pai, que tenhamos sim a sensibilidade, que tenhamos sim, ó Deus amado, a responsabilidade e o comprometimento de nos conformar ao Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso modelo, o nosso exemplo, o nosso guia, nosso mestre, nosso Senhor, nosso Senhor. Ah, Senhor, mova nosso coração nessa noite por meio da sua palavra, que possamos ouvir a tua voz, entender um pouco mais a tua vontade, o que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, a fim de que sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus, o nosso Senhor. Fala conosco nessa noite, Pai, é o anseio do nosso coração, em o nome de Jesus, amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, queridos. Pode se assentar. Glória a Deus. Estamos nessa série, meus irmãos, combatendo gigantes. E eu vou te fazer uma pergunta. Você já derrubou alguns hoje? Alguns já se levantaram hoje? Ou talvez nessa semana?
Eu tenho uma filosofia que o gigante se levanta para cair. Amém? Seja qual for o tamanho, seja qual for a força, a intensidade, mas gigantes não são permanentes. Eles se levantam para cair. Mas é preciso, queridos, combater os gigantes, compreendendo a nossa história, compreendendo aquilo que Deus já fez, está fazendo e também ainda vai fazer. Nessa noite, meus irmãos, eu quero refletir com vocês essa temática, combatendo os gigantes, de que forma? Superando as expectativas, tá bom? Não é superar as nossas expectativas hoje, simplesmente em relação à palavra, mas superar as nossas expectativas em relação à nossa vida, e a gente vai entender um pouquinho hoje sobre isso. Portanto, eu peço que você abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler apenas os versículos 34 a 37, enquanto você abre aí, eu quero lembrar que esta é a quarta mensagem sobre esse tema, no capítulo 17 de 1 Samuel, começamos há praticamente 3 semanas atrás, o pastor Rodrigo começou a série do primeiro versículo do capítulo 17, e estamos vindo caminhando, não é? Parte por parte, considerando detalhes, preciosidades do texto, para entendermos como combater os gigantes, não é? Então já falamos aqui, ouvimos aqui através do pastor Rodrigo, sobre como combater os gigantes, ou como é formado um combatente, ouvimos sobre o combate do desprezo, sobre o combate do gigante na mente, não é? Que é uma batalha, digamos, cruel que acontece na nossa vida, a nossa mente. Na nossa mente nós enfrentamos as maiores batalhas, talvez, em relação à nossa fé. Então, queridos, nessa noite eu quero dar continuidade nos versículos 34 e 37, considerando que semana passada paramos no versículo 33, não é? Então vamos continuar nesta parte, neste ponto, e entender o que Deus tem para nós hoje. Amém? Eu convido a sua atenção na leitura da palavra, vai ser projetado ali. Diz assim o texto: Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Queridos, o contexto aqui, como nós já bem sabemos, Davi, apenas um adolescente, filho de 3 irmãos mais velhos, que estavam na batalha, junto com o exército de Israel, e se defrontando com a zombaria, o ataque, com a chacota de um gigante chamado Golias, que estava enfrentando e desafiando todo o exército de Israel para um duelo. Golias foi um gigante que amedrontou todo um exército, e Davi, apenas um adolescente, ou então um jovenzinho, com a experiência na simplicidade do campo, como pastor de ovelhas, a atender o pedido do pai para levar comida para os seus irmãos lá na batalha. Ele fica sabendo então dessa afronta, desse inimigo, desse gigante, e também fica sabendo
das recompensas propostas para quem então derrotasse, combatesse esse gigante, mas também fica sabendo que ninguém, nenhum soldado sequer, nem mesmo seus irmãos, qualquer um deles, nenhum soldado sequer, nem mesmo o rei Saul, se levantou em coragem, em bravura, para combater num duelo justo o gigante. E aí vem Davi e diz para Saul: Saul, eu vou combater, eu vou encarar esse gigante, eu vou enfrentar ele. Versículo 33 vai dizer que Saul o despreza, ou de certa forma o repreende, mas como? Você é apenas um jovem, um menino, e este gigante, de certa forma deveria ter meia idade, porque a fala de Saul é: esse gigante, este homem, o Golias, ele já é um guerreiro desde a sua mocidade. Então subentende que é um guerreiro experiente e experimentado. Davi, não tem chance para você, não tem chance para você. Sabe, queridos, será que Davi superou as expectativas ou não? Com certeza Davi superou as expectativas de Saul, dos seus irmãos, de todo o exército de Israel, do exército inimigo filisteu e principalmente do próprio gigante, o Golias. Davi superou todas as expectativas. Um simples menino, um simples jovem, mas com um diferencial. Alguém que não se conformou com a realidade. E aí eu quero te perguntar: você se sente capaz de combater os gigantes em sua vida? Desafios que se levantam contra você, coisas que você enfrenta no dia a dia, que você se depara e você se sente tão pequeno. Mas esse se sentir tão pequeno, às vezes, diante dos desafios, isso te torna incapaz ou você se percebe mesmo assim capaz de vencer ou mesmo de combater os gigantes na sua vida? Não é fácil não, né, gente? Matar um leão por dia não é fácil não, né? Matar um urso por dia aí não é fácil não. A jornada aí do trabalho, do estudo, a jornada aí da paternidade, da maternidade, os desafios que a sociedade nos impõe, a contrariedade à nossa fé, ser cristão numa sociedade não cristã, ser cristão numa sociedade que nos puxa, nos suga para o pecado, para o erro, para o engano, não é fácil. Certamente, ao tomarmos a posição e a postura de sermos crentes, de sermos cristãos, filhos de Deus, discípulos de Jesus, nós vamos enfrentar gigantes, pode ter certeza disso, não é? O apóstolo Paulo já disse a Timóteo que todos aqueles que decidirem viver uma vida piedosa, e uma vida piedosa não é uma vida certinha, é uma vida que agrada a Deus, uma vida de santidade, uma vida de adoração a Deus, uma vida na contramão do mundo. Todos aqueles que decidirem viver uma vida piedosa vão passar por aflições, certamente. Aflições que nos parecem gigantes. Então você se sente capaz de combater os gigantes em sua vida? Responda para você. Mas uma outra pergunta, o que te faz pensar, porque talvez na pergunta você se sente capaz, talvez você não se sente capaz. Agora, o que te faz pensar que você não é capaz de vencer os gigantes na sua vida, de combater os gigantes na sua vida? Por que você não seria capaz? Por quê? Porque você é pecador? Porque você é falho? Porque você é limitado? Sim, são razões, e podemos sim considerar como critérios para sermos incapazes de combater os gigantes na nossa vida, na nossa fé. Mas saiba de uma coisa, queridos, aí vem uma outra pergunta: o que nos torna capazes de combater e de vencer gigantes na nossa vida?
Eu estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado com aquilo que me torna incapaz, porque Deus me chama para vencer, amém? Deus me chama para guerrear, Deus me chama para ser vitorioso, Deus me chama para romper, Deus me chama para vencer. Então eu quero saber não o que me torna incapaz ou o que me faz incapaz, mas eu quero saber o que me torna capaz. Quer saber comigo? À luz dessa história de Davi, queridos, à luz desse contexto, desse enfrentamento em que Davi, apenas um jovenzinho, apenas um menino, inexperiente na guerra, não tem experiência nenhuma na guerra. Davi nunca foi à guerra. Davi, até então, nunca pegou numa espada, nunca se deparou diante de um duelo, diante de uma batalha. Davi está ali, quase que de paraquedas, mas não é assim, porque soberanamente há um propósito divino, e Deus o colocou ali, não é? Mas talvez na mentalidade e na cabeça dos seus irmãos, de Saul e de todo o exército, falam: o que esse menino está fazendo aqui? O seu irmão, um dos seus irmãos o repreendeu: o que você está fazendo aqui, seu curioso? Mas Davi está ali por um propósito. Mesmo sendo inexperiente na guerra, em batalhas, Davi se encontra diante deste desafio e assume um compromisso e uma responsabilidade. Eu pergunto, com base no quê? Qual foi o critério de Davi para assumir esse compromisso e essa batalha, esse duelo? Qual foi a razão de Davi para dizer: eu vou enfrentar esse filisteu, esse incircunciso? Eu vou enfrentar. Pode contar comigo, rei Saul. Qual foi o critério? E é isso que eu quero observar, queridos. Algumas características, ou alguns sinais, daqueles que são capazes, ou da capacidade que podemos ter para combater os nossos gigantes. Primeiro, queridos, é a respeito do aprendizado. Porque o texto diz que Davi disse para Saul, uma vez que Saul o repreendeu, o desprezou: você é apenas um menino, inexperiente. Olha a resposta de Davi: opa, Saul, não me subestime. Não me subestime, Saul, porque eu tenho aprendido na minha vida. Porque no meu anonimato, sabe, no meu silêncio, eu com as minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai, lá no pasto, lá nas montanhas, eu tenho aprendido com Deus. Eu tenho aprendido grandes lições. Deus tem me levado a aprender no silêncio, no anonimato, mesmo eu não tendo experiência na guerra, mesmo estando diante de um gigante que eu nunca enfrentei, nunca vi nada igual, não sei nem como fazer. Mas saiba, Saul, não me menospreze, não me despreze, e saiba que, esqueci a palavra que ia falar, queridos, não me despreze, não me subestime, essa é a palavra, porque eu aprendi algo. Enquanto eu estava lá apacentando as ovelhas, eu entendi como que Deus cuida de mim. Enquanto eu estava apacentando as ovelhas, eu entendi como que Deus pode me usar para cuidar das coisas pequenas. Sabe, Saul, eu posso não ter a experiência de um guerreiro, posso não ter a experiência de um grande soldado, posso não ser como você, posso não ser como os meus irmãos, posso não ser como qualquer um destes soldados do teu exército, Saul. Mas uma coisa eu sei, eu aprendi, e tenho aprendido no silêncio. Deus tem me ensinado grandes coisas. Eu tenho sido obediente, eu tenho respeitado, eu tenho caminhado em obediência
cuidando das ovelhas do meu pai. Quando eu destaco esta frase de Davi dizendo: olha, este teu servo apacentava as ovelhas do pai, eu fico pensando, quem era Davi? Aos olhos do seu próprio pai, era ninguém. Aos olhos dos seus irmãos, era ninguém. Aos olhos do povo de Israel, era ninguém. Um desconhecido, um anônimo, um solitário talvez, mas estava aprendendo, estava sendo forjado nas pequenas coisas, no cotidiano da vida, na rotina, na ocupação, e já foi falado isso em mensagens anteriores, no início do capítulo 17, na ocupação do dia a dia. Porque quando Davi está apacentando as ovelhas do seu pai, ele está comprometido com a sua vida, comprometido com as responsabilidades pequenas da vida, mas sem desprezar os pequenos começos. Nós nos deparamos diante de grandes gigantes na nossa vida, desafios extraordinários, e nos amedrontamos muitas vezes, mas nos esquecemos que Deus já nos deu experiências pequenas, mas que são muito importantes, essenciais para nos fazer quem somos hoje. E se Deus permite gigantes grandes, aos olhos da fé insuperáveis, aliás, aos olhos humanos insuperáveis, mas aos olhos da fé, sim, pequenos diante de Deus, se Deus permite, é porque é possível. Então Davi está dizendo: Saul, não me subestime, você não conhece eu não, você não sabe quem eu sou. Eu valorizava, Saul, as pequenas coisas, os pequenos começos. Eu não desprezei aquilo que Deus me deu para fazer, aquilo que Deus me deu para executar, eu não desprezei. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, sabe como que Deus nos ensina, como que Deus nos forja para vencermos, combatermos e vencermos grandes gigantes? Quando na nossa simplicidade, na nossa pequenez, nas pequenas coisas, nós não valorizamos o que Deus nos dá de oportunidade para aprender. Deus nos ensina, queridos, nas coisas mais simples da vida. Nas coisas mais simples da vida. Às vezes a gente fica preocupado com grandes coisas, impressionantes, não é? Às vezes a gente fica olhando, por exemplo, quando estamos no emprego, numa ocupação, nós não nos contentamos ali, e claro, nós precisamos empreender esforços para expandirmos, desenvolvermos, nos capacitarmos, é claro, conquistarmos, mas saiba, enquanto você está ali, naquilo que você acha pequeno, simples, não despreze, não desvalorize, porque ali Deus está te forjando, Deus está te ensinando, Deus está te capacitando para que você dê passos cada vez maiores, e quando vir maiores gigantes, você vai rompendo, você vai derrubando, você vai vencendo, mas é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. Eu lembro quando eu comecei a minha jornada de trabalho, quando eu estava saindo da adolescência, né, indo para a juventude, trabalhei com meu pai na adolescência, meu pai tinha uma empresa na época, trabalhei com ele, ajudei um pouco, e depois entendi o desafio para trabalhar fora. E aí entrei no meu primeiro emprego, teoricamente remunerado, porque trabalhar com o pai é uma bênção, né? Trabalhar com o pai é uma bênção. Tem comida todo dia, aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, aí fui trabalhar com o meu primeiro registro na carteira. Ai, que gostoso, que maravilhoso, gente. Que delícia, primeiro registro. Eu lembro que na época o salário mínimo era 420 e poucos reais, se eu não me engano. Olha, cadê os jovens aí de hoje? Reclamando do salário mínimo. Oh, Jesus. Claro que as condições eram outras também, não é? Bom, meus queridos, foi maravilhoso.
Mas é interessante como que a gente vai se deixando levar a gente não vai se conformando, e a gente não vai se contentando, e vai sempre querendo avançar. Mas isso é interessante, porque Deus nos dá esse anseio. Mas, queridos, todos os dias da minha jornada de trabalho, na simplicidade, sendo um estoquista, é assim que fala? Estocador de mercado, estocador de produtos na prateleira, coisas simples de se fazer, queridos, mas eu fazia com zelo, com amor, enquanto estava ali agradecendo a Deus, obrigado Senhor, pegando 2 ônibus para ir no trabalho, 2 anos para voltar, difícil, matando um leão gigante cada dia, e aí depois vem a oportunidade de se capacitar, fazer um curso, e aí vem outra oportunidade de um emprego para ganhar um pouco mais, e assim a gente vai enfrentando, encarando novos desafios, não é assim a vida? E a gente vai crescendo, vai desenvolvendo, amém? A nossa fé é do mesmo jeito, mas nós não podemos desprezar os pequenos começos. Deus quer nos ensinar, saiba de uma coisa, Deus quer te ensinar na condição em que você está. Não despreze o que Deus está fazendo hoje. Esse é o primeiro ponto, aprendizado, tá certo? O segundo, queridos, é a bravura. O que torna alguém capaz de combater e vencer gigantes. A bravura. Não é braveza não, viu, irmãos? Não é braveza. Eu empeito tudo. Eu falo mesmo. Eu rasgo o verbo. Eu não levo desaforo para casa. Não é isso não. Isso é braveza, isso aí é ira, isso aí Jesus precisa curar isso aí, viu? É bravura. É uma valentia, uma coragem destemida para enfrentar situações e circunstâncias perigosas e desafiadoras. É a bravura que faz, por exemplo, um bombeiro romper com o medo e ir em frente na circunstância periculosa e salvar uma vítima. Claro, tem que avaliar para não ser uma segunda vítima. Você vai atender um socorro, vai atender um acidente de carro na rodovia, primeiro tem que sinalizar antes de atender a vítima. Sinaliza a rodovia primeiro, senão você vai ser uma segunda vítima. Cuidado. Mas a bravura, queridos, é que torna um policial corajoso, para no momento oportuno, é o momento oportuno de enfrentar um bandido, enfrentar uma situação, e solucionar um caso, resgatar alguém. Bravura. Bravura. Davi, meus irmãos, está dizendo para Saul: Saul, não subestime este teu servo, porque enquanto eu estava apacentando as ovelhas do seu pai, do meu pai, saiba de uma coisa, quando vinham gigantes, quando vinham desafios, quando vinham perigo, eu estava pronto. Eu estava firme e forte, eu estava ali em pé, cabeça erguida, para enfrentar. Eu não fugia não, Saul. Eu fui firme, resoluto, destemido. É claro, obviamente, deve ter tido medo. Imagina enfrentar um leão, gente. Quem já enfrentou um leão de verdade aqui? Misericórdia. Não queira fazer isso. Mas não é fácil não, a gente vê nos filmes, vê nas novelas. Novela, misericórdia, gente. Misericórdia disso não, é só para ver se você estava atento aí, viu? Tem testemunha aqui, a Fabi está de testemunha, tem novela em casa não, gente. Escapuliu. Mas a bravura, meus irmãos, é o que nos torna capaz de romper, queridos, com o medo. Porque Davi está dizendo para Saul: Saul, na simplicidade da vida que Deus me deu, Saul, eu não perdi oportunidades, porque quando vinha a oportunidade de matar um leão, de matar um urso, para socorrer, para livrar uma ovelha do meu pai, e olha que interessante, o comprometimento, a responsabilidade deste menino, as ovelhas nem eram suas, as ovelhas eram do seu pai,
mas mesmo assim, com muito amor, zelo, determinação, ele tomou para si essa responsabilidade, ele cuidou como se fossem suas. Então, Saul, saiba de uma coisa, posso ter medo, mas eu sou bravo. Sabe o que significa bravo? Não é bravo de, quero te pegar, não é isso não, é bravura. Bravo vem de bravura, entende? Essa coragem destemida para enfrentar. Então não despreze os pequenos começos, mas avalie, não perca as oportunidades que Deus te deu. Se Deus te deu uma oportunidade para você demonstrar a sua fé, faça isso. Para expressar quem você é em Deus, faça isso. Se Deus te deu uma oportunidade para você exercer a justiça, exerça. O direito, para você ser alguém que faça a diferença, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém te aplauda, mesmo que ninguém te recompense, porque Davi estava no campo e só Deus o viu livrando as suas ovelhas do seu pai, do urso, do leão, só Deus viu. Deus foi a única testemunha de Davi. Ele não pediu aplausos, não pediu atenção, não pediu recompensas, mas em toda oportunidade ele foi fiel, destemido, teve bravura. E nós precisamos disso, queridos, porque às vezes a gente fica esperando um gigante se levantar, para que a gente também se posicione, e às vezes um pouco tímido, com vergonha, mas esperando que alguém veja. Olha lá o menino de fé, olha lá o meninão que ora, olha lá o abençoado, vamos ver como é que ele vai sair agora, e a gente vai com toda a pompa, para tentar enfrentar uma situação, não é? Mas não, queridos, sabe quando Deus nos dá oportunidades de enfrentar desafios, de derrubar gigantes? Quando na simplicidade, no anonimato, queridos, quando só Ele está vendo, nós somos fiéis àquilo que Ele nos confiou. O que Jesus te confiou? O que Deus te confiou? Que você precisa ter bravura para defender com unhas e dentes. Você acha que a sua fé é pequena? Você acha que a sua fé é fraca? Ok, pode até ser, a minha também pode ser. Contanto que nós tenhamos a nossa fé como um tesouro que Deus nos deu, a salvação como um tesouro que Deus nos deu, e guardarmos com unhas e dentes, e enfrentarmos o pecado, e enfrentarmos, querido, a preguiça, e enfrentarmos, querido, as pressões e opressões, a fim de que realmente possamos nos livrar e viver uma liberdade em Deus. Davi não se contentou com o urso e com o leão. Ele se colocou à frente, ele deu a sua própria vida praticamente, a ponto de dar a sua própria vida, porque o que ele diz ali? E quando, olha só, se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Aqui está considerando que se acontecesse, outras traduções vão estar aí no tempo, no passado, como ato consumado. Não, quando ele se levantou contra mim, assim aconteceu. Então é algo que é um fato ocorrido, foi uma experiência que ele teve. E aí eu chamo uma outra palavra para entendermos se somos capazes de combater um gigante, queridos, é a convicção. Por que a convicção? Porque o texto diz que ele disse assim para Saul: Saul, este filisteu incircunciso será como um deles, como um leão ou como um urso, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi está dizendo: Saul, não subestime o teu servo, porque eu tenho a convicção de que a força que Deus me deu, a bravura que Deus me deu, a coragem que Deus me deu,
a sabedoria que Deus me deu para as coisas pequenas, vão ser também para as coisas grandes. Da mesma forma que Deus me livrou nas coisas pequenas, o Senhor também vai me dar livramento nas coisas grandes. Se Ele pôde me fazer vencer no anonimato, no silêncio, na simplicidade, ninguém vendo, ninguém acompanhando, não vai ser diferente agora. E Davi não buscou glória, Davi não buscou honra e aplausos, não. Davi entendeu o propósito da vida dele naquele momento. Senhor, Tu me chamou para servir ao Senhor, e o Teu exército está sendo afrontado, portanto eu estou aqui. Da mesma forma que aquele leão, aquele urso, não foi palho para mim, este gigante vai cair por terra, porque a Tua glória está em jogo aqui. O comprometimento de Davi foi com o Senhor. Os gigantes que Davi foi vencendo na sua vida, desde menino, quem sabe até desde criança, não sabemos com quantos anos ele começou a apacentar as ovelhas do seu pai. Quem sabe ainda criança, caminhando no pasto, com as ovelhas do pai. Quem sabe acompanhando outros pastores, aprendendo, desenvolvendo, e já encarando desafios, a ponto de, sozinho um dia, encarar o leão e o urso, e agora, a oportunidade de encarar esse gigante. Mas Davi tinha uma convicção. Convicção, sabe o que é convicção? Eu trouxe para você aqui uma definição, peguei da internet, baseado no dicionário de Oxford, de acordo com o Google, e que diz que a convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas. Convicção é a crença ou opinião firme a respeito de algo, um fato, um ocorrido, uma ocorrência, com base em provas e razões íntimas. A palavra que me vem é experiência, vivência. Davi teve uma convicção daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele experimentou. Ele não chegou de surpresa ali. Ele não se apresentou ali porque ele teve um facho de luz, uma ideia. Opa, peraí, talvez eu possa. Não. Opa, lá no passado Deus me ajudou. Lá no passado Deus cuidou de mim. Lá no passado Deus fez alguma coisa. Ele pode fazer agora também. Essa é a convicção. A convicção de algo que ele vivenciou, uma experiência, e ninguém tira isso de nós. O que você experimentou, o que você vivenciou, ninguém tira isso de você. É a sua história, é a sua vida. Sejam experiências frustrantes, desafiadoras, difíceis de gerir, sejam perdas, sejam, rejeição, não importa o que for, são experiências que você viveu e que fez de você quem você é. Portanto, tente enxergar o favor de Deus aí, tente enxergar a misericórdia de Deus aí, tente compreender o cuidado de Deus sobre você em todo o tempo. É certo que nós tomamos decisões, fazemos escolhas que são prejudiciais para nós, as consequências muitas vezes não são boas, e sofremos consequências ruins das nossas escolhas e decisões. Mas até nisso Deus está nos forjando, até nisso Deus está trabalhando em nós, Deus está nos experimentando, Deus está nos amadurecendo, Deus está nos forjando para novas batalhas, para combater novos gigantes. Por isso que eu lembro de Romanos 8:28. Sabemos, olha o que o apóstolo Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos, convicção. O apóstolo Paulo tinha convicção de que em toda a vida,
em todas as circunstâncias, Deus está trabalhando, agindo, movendo céus e terra. Deus está organizando tudo para que sejamos trabalhados, para que sejamos forjados, para que sejamos experimentados, para que desenvolvamos a nossa fé, para que amadureçamos. Versículo seguinte, no 29, vai dizer que Deus faz isso. Aqueles que foram predestinados de acordo com a sua vontade, a fim de sermos conformes à imagem e semelhança do seu Filho, como a música que cantamos anteriormente à mensagem de hoje. Então Deus está trabalhando em nossas vidas. Nós não sabemos o que vamos enfrentar no dia de amanhã, mas uma coisa é certa, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, queridos, a sua palavra, as suas promessas foram vivas e verdadeiras sobre nós e continuarão sendo. Não importa o que se levante sobre nós ou diante de nós para enfrentarmos, seja uma enfermidade, seja uma perda, queridos, não importa. O Senhor está conosco, está trabalhando em nós e a nosso favor. Eu preciso lembrar você também do Salmo 103, para que você tenha convicção, que diz: bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum quê? De nenhum só dos seus benefícios, nenhum só dos seus benefícios. Você consegue contar numa mão os benefícios do Senhor? Você consegue? Você consegue chegar a 5 dedos, a 5 benefícios do Senhor na sua vida? Eu tenho a certeza que se você parar para contar, faltarão dedos no seu corpo para isso. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça, tenha convicção do que Deus já fez na sua vida, está fazendo e ainda vai fazer. Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo. Deus está nos forjando, Deus está nos dando a oportunidade de amadurecer na fé. Mas e as vezes que eu me deslizo, perco a oportunidade de combater e vencer, e muitas vezes sou não só afrontado, mas ou me sinto como que derrotado, não consigo vencer o pecado, as tentações. Sabe de uma coisa, mesmo aí Deus está te ensinando que não depende de você, está te ensinando que a força dele é quem te guia, é quem te coloca em pé, está te ensinando que há um propósito eterno, soberano sobre você. Mas uma outra palavra, queridos, para a gente encerrar, é a dependência. O que nos torna capazes de vencermos gigantes na nossa vida? A dependência a Deus, a dependência total do Senhor. Porque quando Davi se coloca diante de Saul, dizendo: Saul, eu me candidato a enfrentar esse gigante, eu me coloco à disposição por você, pelos meus irmãos, por todo o exército de Israel. Conte comigo, eu vou, eu posso, eu quero. É quase que dizer assim: ele é meu, agora eu comprei essa briga, ele é meu. Mas por que Davi fez isso, queridos? Volta a pergunta, qual foi o critério de Davi? Davi teve aprendizado, Davi teve bravura, Davi teve convicção do que Deus já fez, respostas de oração, provisão, portas abertas. Lembra do Salmo 23, escrito por Davi? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, perante os meus inimigos.
certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei seguro na casa do Senhor enquanto eu viver. Essa é a convicção de Davi, mas muito mais do que isso é dependência. Dependência, porque Davi se posiciona diante de Saul, dizendo: sim, Saul, eu fui ensinável, eu fui forjado, eu amadureci, eu desenvolvi e aprendi lá no deserto, lá no pasto, aprendi, cuidando das ovelhas do meu pai. Sim, eu tive coragem, matei um urso, matei um leão, eu salvei as ovelhas do meu pai. E eu tenho convicção, Saul, eu sei quem eu sou, sei quem Deus é, o que Ele já fez na minha vida e o que Ele pode fazer. Ah, Saul, mas eu estou aqui, não é por mim mesmo, é pela glória de Deus, é pela vontade de Deus, é na provisão de Deus. Davi dependia do Senhor em todo instante. Quando ele diz para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, o Senhor vai me livrar das mãos dos filisteus. Davi está dizendo: eu não vou pela força do meu braço, Saul, eu vou na dependência total daquele que me guarda, que me guia. Portanto, os gigantes se levantam na nossa vida, e a gente se amedronta, porque a gente olha para nós mesmos, e percebendo a nossa fraqueza, a nossa limitação, percebendo o quanto somos pequenos, às vezes desconsiderando o que Deus já fez em nós, as experiências que Ele nos deu, desconsiderando suas promessas, nós nos amedrontamos, recuamos, quase que desistimos da vida, quase que desistimos da fé, desistimos de ministérios, porque nos deparamos com gigantes a serem enfrentados no ministério, e achamos que não somos capazes disso, porque servir a Jesus não é fácil, servir a Jesus nos custa tudo. Mas Davi entendeu um propósito maior de tudo: dependência. Você esperar em Deus, confiar em Deus plenamente, parar de olhar para si mesmo nesta situação, diante deste gigante na sua vida, e entender que Ele está cuidando de você, Ele está zelando por você, Ele está te guiando, está dizendo para você: olhe para mim, confie em mim. Pare de olhar para o seu currículo, pare de olhar para a sua capacidade, não, olhe para quem eu sou e o que eu já fiz na sua vida, não vou te desamparar. A dependência de Davi lhe garantiu a vitória. Não foi simplesmente a sua bravura que ele já demonstrou, não foi simplesmente a sua convicção que ele já demonstrou, não foi simplesmente o aprendizado que ele teve, mas a sua dependência, de dizer: Senhor, é o Senhor quem cuida de mim todos os dias da minha vida, é no meu deitar, no meu levantar, a cada respirada, é o Senhor quem cuida de mim, a minha vida está em suas mãos, a minha jornada, a minha história, os meus dias, o meu amanhã, está nas tuas mãos, Senhor. Davi diz no Salmo 27:1, e eu quero encerrar com este versículo. Os irmãos do louvor, se quiserem posicionar aqui, queridos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Qual é o gigante na sua vida hoje? Qual é o gigante que você tem que enfrentar? Que você se depara e fala: meu Deus, eu não posso, eu não consigo. É assustador, está me roubando a energia,
está me sugando a alegria, Senhor. Eu não sei o que fazer, eu não consigo. Vamos aprender com Davi, queridos. Assim como Jesus também. Eu fico me perguntando, o que Jesus viveu quando ele era criança, adolescente, jovem, até os seus 30 anos de idade, quando ele apareceu publicamente. E a Bíblia não nos conta até a sua adolescência, apenas alguns lances da sua vida, pequenos. Dá para contar no dedo de uma mão. Quando Jesus nasceu, quando Jesus foi apresentado no templo, quando Jesus se perdeu no templo, quando adolescente, aí para. A história volta, os evangelhos começam a contar depois, direto no batismo dele, com 30 anos de idade, iniciando o seu ministério público. O que Jesus passou, o que Jesus vivenciou. O fato é que a Bíblia diz, em Lucas capítulo 2, versículo 40 ou 41, dizendo que o menino Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Apesar de ser o Deus encarnado, o Deus feito homem, foi homem, e teve que aprender, e teve que ser forjado, teve que amadurecer da mesma forma que nós, a fim de chegar até o propósito maior e combater o maior gigante da história, a cruz do Calvário, por mim e por você. Alguém poderia dizer, ele quase sucumbiu, ele quase renunciou, ele quase abandonou este propósito lá no Getsemane, quando orou e gemeu e suplicou que Deus lhe livrasse, mas que fizesse a vontade dele. Suou sangue, tamanha foi a angústia, a agonia, por carregar sobre si os nossos pecados. Mas como Davi, ele foi totalmente dependente do Senhor. Totalmente dependente do Senhor. E a Bíblia nos diz que se Jesus pôde, queridos, vencer, nós somos mais que vencedores nele. Então não importa o tamanho do seu gigante, não importa a força dele, não importa o quanto a cara dele é cara de mal, de bravo, não. Porque o que importa é o Deus que você tem, é a fé que você tem. Rompa com o medo. Davi disse, a quem temerei? Vamos ficar em pé, meus irmãos. A quem temerei? A quem temerei? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não são contra as pessoas. Davi enfrentou uma pessoa, mas alguém que estava afrontando a glória de Deus. Mas a nossa luta não são contra pessoas. Portanto, você pode muito bem mudar essa pergunta para: ao que temerei? Qual é a circunstância que te traz medo? Qual é o gigante na sua vida que te traz medo? É noite de você agora se levantar e combater esse gigante na dependência total do Senhor, na convicção de que Ele está com você, Ele cuida de você, na bravura de quem tem coragem pelo que Deus já fez na sua vida, na certeza de que você já aprendeu e já cresceu. Você não é mais o menino, você não é mais a menina. É hora de assumir o seu compromisso, é hora de romper com o milindre e dizer: Senhor, me levanta, me forja, me capacita. Eu quero, Senhor, enfrentar, parar de ficar com medo, recuado, mas enfrentar. Porque ninguém vai fazer isso por você.
Deus te chamou para enfrentar os seus medos. Deus te chamou para enfrentar a sua angústia. Se levante, homem de Deus, se levante, mulher de Deus, tome uma decisão hoje, confiando no Senhor, confiando no Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós não somos nada, Senhor. A nossa força, Senhor, não pode romper barreiras, não pode, Senhor, combater gigantes, não. Porque nós somos frágeis, Pai, somos tão pequenos. Ai de nós, Senhor, porque o nosso coração é enganoso. A nossa natureza, Senhor, é tendenciosa ao medo, à reclusão, ao isolamento, a fugir. Mas o Teu Espírito, que não é um espírito de covardia, mas é um espírito de ousadia, nos toma, Senhor, de dentro para fora e nos levanta a romper com o medo. Ah, Senhor, e dar um passo de fé dizendo: Senhor, eu vou enfrentar esse medo, eu vou encarar essa dor, eu vou encarar essa angústia. Eu saio desse quarto escuro agora, eu saio desse melindre agora, eu saio, Senhor, dessa depressão agora, eu saio, Senhor, dessa angústia que me prende, porque há uma vitória me esperando, porque há um Deus zelando e cuidando e me capacitando, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda a compreender que o Senhor já fez tudo por nós, e o Senhor só nos chama a nos posicionar, a nos levantar com bravura, com convicção, na dependência do Senhor. Se o Senhor me livrou de tantos males na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, não vai ser diferente agora. Cumpra em nós, Senhor, o Teu querer e a Tua vontade, em o nome de Jesus. Vamos cantar essa canção, meus irmãos, com força, com coragem e com fé. Quero chamar os intercessores à frente. E você que está na campanha também vem. Enquanto cantarmos essa canção, você vai receber oração. Nós vamos ministrar sobre você. Pode vir à frente. Nós queremos orar por você e com você. Por aqui, o Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio. Eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Eu creio,
Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Declare isso mais uma vez. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, nós cremos, ó Pai. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Senhor, essa é a nossa confissão de fé, Pai. Nós só temos, ó Deus, uma escolha nessa noite, Senhor. É confiar em Ti, é crer em Ti. Nós não podemos nada sem o Senhor. Nada podemos fazer sem o Senhor, Jesus. De Ti vem a nossa força, de Ti vem a nossa alegria, de Ti vem a nossa paz. É o Senhor que nos levanta, nos sustenta, Senhor. Continua, Pai amado, nos forjando e nos fortalecendo. Ah, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para compreendermos a Tua vontade, o Teu querer. Não nos deixe no engano, Senhor, mas que o Senhor possa mesmo, Pai, nos dar experiências novas, experiências vivas e novas com o Senhor. Assim como novos gigantes se levantam, Deus, assim como novos desafios vêm. Ah, Senhor, nos dê novas experiências com o Senhor. Permita-nos ouvir a Tua voz e entender, Senhor, os Teus propósitos. Permita-nos, Senhor, ser guiado pelo Teu Espírito. Encha-nos, ó Deus, da Tua presença, de tal forma que não venhamos, ó Deus amado, a nos intimidar com os desafios, mas venhamos a entregar tudo a Ti e confiar somente em Ti. Confiar no sobrenatural, confiar no Teu poder, confiar no Teu agir, Senhor. Sim, eu creio em Ti. Sim, nós cremos no Senhor. Você pode dizer isso mais uma vez? Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Oh Pai, ouve a oração do Teu servo, Senhor. Ouve a oração da Tua filha, Senhor, que no profundo do seu ser diz: Senhor, parece que não dá, parece que não tem jeito, mas eu creio em Ti. Faz, Senhor Deus amado, ressuscitar essa fé, Senhor, que um dia, Pai, desbravou. Faz vir à tona novamente, Senhor, esta pequena fé. Ah, Senhor, a fim de que o Senhor se revele em glória, em honra, em poder, em o nome de Jesus. Amém, amém. Louve ao Senhor com as suas palmas, meus irmãos. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, a força e o poder do Espírito de Deus seja sobre você, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz para o seu lar. Amém.